pastores da Palestina, da Judéia, certo? Então, olha aí, Davi, que é o nosso irmãozinho aqui, que não é o Davi, né, da Bíblia, mas também é Davi. Então, vamos dizer que ele é um pastor. Então, isso aí era um instrumento de trabalho de Davi, o equipamento do pastor, que era um cajado, uma vara, né? Uma vara que o pastor usava. Era também um bornazinho de couro. Nesse borná, ele levava fruta seca, ele levava as pedrinhas também para afastar os lobos, certo? Então, ele também tinha uma funda dentro do borná. Pode abrir, Davi. Tem uma que para nós, eu creio que seja a mesma coisa, uma baladeira, né? Uma baladeira, mas era a fundazinha que Davi matou aquele leão. Você lembra da historinha? Então, olha aí. Derrubou Golias. Então, a funda era usada, era o instrumento do pastor. O cajado, ele era uma arma contra os malfeitores nele, o lobo, né? Tudo que atacava ele também para defender o rebanho, certo? A fundazinha, ele colocava uma pedrinha também para meter na ovelha. Quando a ovelha estava teimando, olha aí, ele pegava aquela baladeirazinha e dava uma pedrada no focinho da ovelha. Olha aí, no focinho da ovelha, não era, Davi? Então, muitos deles passavam a noite toda, às vezes era mais de um dia, dependendo. Por quê? Porque na região da Palestina, lá o solo não era muito bom para a agricultura não, né? E não tinha muito pasto. Então era mais um pastoreio de rebanho, certo? E aí, ele usava esses equipamentos. Então agora a gente vai ver aqui o que é que um pastor é. O que é que ele faz, que a gente já leu na Bíblia, mas a gente vai agora desmiuçar os textos bem direitinho. Davi, pode se sentar, depois eu lhe chamo de novo, certo, Davi? Depois você vai atrás da ovelha, tá certo? Porque também, Davi, pode sentar na frente, Davi, no seu cantinho aqui. Então vamos ver. O pastor, tem algum pastor aqui? Tem não? Manel já foi pastor, Manel? Na sua casa. Já criou ovelha. Meu pai era pastor de ovelha. Ele também cuida de ovelha, né? Cuida de ovelha. Então, quem cuida de ovelha é pastor, né? É pastor, tá certo? Então, quando eu começo a contar essa historinha, eu me lembro da história que Mandala contou. Aquela lição, aquela tapa na cara, não foi, Mandala? E a minha foi parecida, viu, Mandala? A minha foi parecida. No decorrer da lição, eu vou dizer. Então, olha aí. Essa funda, que antigamente, lá em Juízes 20:16, fala que os homens usavam, os homens canhotos. Vamos abrir a Bíblia para a gente provar isso aí, certo? Juízes 20:16 diz: que existiam homens, amém? Misericórdia, né? Juízes é no início da Bíblia. Diz assim: entre todo este povo havia 700 homens, escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Diga aí, aqueles homens de guerra, eram tão craques na pontaria que a arma deles era uma funda também. Tinha uns que eram uma funda, certo? Atiravam num cabelo e não usavam. Então esses homens aí eram da tribo de Benjamim, certo? E ali, essa baladeira, meu filho usava às vezes para matar calango, né? Criança usava para brincar. Era uma arma poderosa, né? Porque eles também acertavam ali o inimigo com ela, certo? E o cajado era uma peça de madeira que podia ser usado, como eu já falei, para se defender como arma e também para defender o seu rebanho. Moisés também ele usou a vara, né? A vara, o cajado, ali Deus fez grandes coisas ali. Agora a gente vai ver aqui o que é que um verdadeiro pastor é e ele faz. Então vamos ver aqui. A primeira coisa que o pastor faz, se lembra quando eu li o verso? Ele entra pela porta. Ele entra pela porta. Então, os apriscos ou cercados para a gente antigamente eram feitos de pedras, o cercado mais ou menos quadrado, a porta era ao lado, certo?
a porta era ao lado. E ali existia também um porteiro. Existia um porteiro que ficava ali esperando vir o rebanho, porque às vezes não era só um rebanho que vinha, não. Aquele aprisco era um lugar seguro. E ali o pastor conduzia as suas ovelhas e ele conduzia elas até a porta. Ele próprio era a porta. Aí você pergunta, Luz, como é que pode? Você disse que Jesus é o pastor é o pastor, conduz, como é que ele também é a porta? Então ele também é a porta, né? Por quê? Porque ele precisa passar para que outro passe, certo? Então o aprisco mais comum era o de pedras, né? E ali, quando o pastor se aproximava do aprisco, o porteiro já abria a porta, já abria aquela porta. Só existia uma entrada, viu? Uma entrada e uma saída, era uma saída só. E ali ele podia entrar tranquilamente. Depois, quando o pastor entra para o aprisco, ele chama as ovelhas. Ele chama, foi aquilo que aconteceu, não foi, irmão? Ele chama as ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz. Aí eu me lembrei também que meu pai, ele era pastor, ele ia para o roçado e deixava eu e minha irmã pastorando as ovelhas, né? Eu não era pastor, nem minha irmã era também, né? Aí ele dizia assim, olha, bota as ovelhas para fora, não, eu vou soltar as ovelhas, ele dizia, e vocês vão conduzir elas para dentro. Quando chegar a hora, vocês botam essas ovelhas para dentro. Aí eu ficava, né? As ovelhas iam, papai soltava, naquele cantinho onde papai parava, elas ficavam. E ali, papai ficava tirando a ração, só que às vezes ele se demorava e quem tinha que botar logo elas para dentro. E eu identificava, Belém, Belém, Bé, as ovelhas nem tchuiu, né, irmão? Nem tchuiu. Ficava, olhava para mim, comendo a graminha, olhava para mim e eu dizia, essas ovelhas são teimosas, viu? Belém, Belém, e a Belém, Bé, aí ele fazia até o pé. E o Belém saía do campo. Por quê? Porque ela não conhecia a gente. E quando o papai vinha se aproximando ali, já do roçado, que as ovelhas, porque ele vinha com aquele feixe de comer nos lombos, que chega, vinha corcunda assim. Quando elas vinham de longe, elas já ficavam tudo assim, como se tivesse um batalhãozinho para seguir. Ele não chamava não, elas já iam seguindo, tá entendendo? E ali elas entravam tudo no beco, com tudo. Papai entrava na frente, elas paravam, quando chegavam na porta elas paravam. Aí papai entrava na frente e ali elas seguiam. Então por quê? Porque elas ouviam a voz do pastor, certo? Então, ali dentro também ele conduzia ela para fora, né? Ali ele conduzia para fora falando porque ali ia ter uma intimidade com as ovelhas. As ovelhas têm um nome, tinha branquinha, era marrom, era pretinha, cabeluda, pelada, né? Então tinha uma intimidade ali com aquilo ali, né? Ele conduziu. O pastor vai adiante das ovelhas. O pastor também tem esse papel de ir adiante das ovelhas. Então a gente vai ver o que é que eu sou. Eu sou ovelha, eu sou pastor, eu sou mercenário. Porque aqui tem três personagens da historinha, né? A ovelha, o pastor e os personagens. Vamos ver em qual. Vai seguir, olha aí. O pastor vai adiante as ovelhas, o segue porque conhece a sua voz, porque conhece. Por isso que ela segue. Lá em 1 Samuel 17, 34 a 36, fala também que um pastor dá vida pelas ovelhas. É a historinha de Davi. 1 Samuel 17, 34 a 36. Vamos abrir? (17, 34 até o 36) fala assim, ó. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou o urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo.
Então aqui foi quando Davi foi se apresentar perante Saul, né? Que ele viu aquele menino franzino e Saul disse assim: como é que pode? Você vai enfrentar o gigante? E ele disse: vou, né? Porque ele afrontou meu Deus. Da mesma maneira, né? Que eu matei o leão e o urso. Quais eram as armas de Davi? O cajado, bornazinha, a funda e as pedrinhas dentro. Tem até uma pedrinha dentro que eu coloquei, né? Então era a arma de Davi, certo, gente? Por quê? Porque ele deu a vida pela ovelha. Ele protegeu tanto a vida dele como a vida do rebanho. Davi, quando ele via aquele leão ali, que ele passava a noite, ele levava ali pão dentro daquela bolsa, as frutas secas, porque se fosse muito longe o rebanho, era até onde tivesse pasto, né? Então ele se ausentava de casa por muito tempo. Então, a gente sabe que o pastor, ele entra pela porta, ele passa diante das ovelhas, chama para fora, vai adiante das ovelhas, né? E dá a vida pelas ovelhas. Agora, o que é um mercenário? O mercenário, lá em João 10:10, diz que o mercenário veio matar, roubar e destruir. Então, naquele aprisco, o cercado era cheio de espinho, a proteção dos animais, né? E ali podia acontecer roubo, ladrão e bicho querer passar por cima, porque quem roubava as ovelhas era o lobo. Então isso quer dizer para nós. Lá em João 10:11, Jesus fala, a gente já leu, estou só aqui revisando, certo? Buscando na minha memória. Diz que Jesus é o bom pastor, amém? Amém. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele também fala que as ovelhas seguem ele porque ouvem a sua voz. Então, que pastor está sendo você hoje? Que ovelha é você? A ovelha teimosa? A ovelha obediente? Ou você é um pastor? Eu creio que nós nos encaixamos em dois. Nós somos ovelhas e nós somos pastor. Porque sempre a gente tem algum rebanho para conduzir até Cristo, né? E sempre a gente tem uma ovelha que está querendo fugir. Eu coloquei ali uma ovelhinha como se ela estivesse perdida. Longe. Perdida é longe dos caminhos. Nós às vezes ficamos longe. Nos galhos da vida, nas brenhas do mato, ao ponto de achar que não tem mais solução, né? Os problemas nos tragaram de uma forma que a gente ficou longe do pastor. Mas existe um pastor que agora não é mais um ser humano, não é o meu pai que vai conduzir uma ovelha, é o pastor celestial que é Jesus, amém? Ele que nos acha e nos traz. E ele também diz, gente, que existem outras ovelhas no aprisco. Lá em João 10:16 diz que existem outras ovelhas. Nós não é porque a gente está protegido e agora pronto, o resto está se dando de maneira alguma, né? Existem outras ovelhas que ele nos dá uma missão. Ele nos dá uma missão de ir atrás. Eu quero ler uma passagem aqui também do livro de profecia, que fala, primeiro que quando os discípulos eles olharam aquela cena, porque quando Jesus deu essa lição para os discípulos, ele tinha falado, ele tinha curado um cego, ele estava dando lição de vida ali, né? E os discípulos não entendiam, diziam: qual é o cego? É aquele que não quer ver, é aquele que quer ver. Eles ficavam ali questionando Jesus, e Jesus continuou dando essa lição de pastoreio, né? E depois, quando o discípulo, Jesus não estava mais com eles, no livro O Desejado de Todas as Nações, fala que não existiu cena mais familiar para o discípulo de que ver aquela cena de um pastor ali da região conduzindo o seu rebanho. Porque ele dizia assim: Jesus era aquele pastor e nós somos aquelas ovelhas, nós somos aquele rebanho de Jesus, né? Então, com o passar, como o pastor se aproximava das ovelhas, Cristo, ele também se aproxima de nós hoje, agora daqueles que aceitam, né? E aceitam pertencer a esse rebanho. Por que a gente fala também que Jesus é a porta?
Porque Jesus é a porta de entrada para tudo. Para o céu, Ele é a porta, né? Ele também entra no nosso coração se a gente abrir a porta, mas Ele é a própria porta. Por quê? Porque Ele está ali. Então eu escolho ou não entrar por essa porta. É uma questão de aceitação, de escolha, né? Então, semelhante ao pastor que vai adiante das suas ovelhas, o Senhor Jesus, Ele também quer guiar o seu rebanho. Nós somos rebanho, aqui é um aprisco, outras igrejas são outros apriscos. Os apriscos estão separados hoje, não é só um aprisco, mas na verdade vai se reunir a um só rebanho, um só pastor, né? Então, amém. Aqui diz também, no livro, eu gosto de ler a citação, que diz assim: assim como o pecador perdido é encontrado pelo bom pastor, o céu e a terra se unem em regozijo e ações de graças, pois haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não carecem de arrependimento. Olha aí, por isso que a festa no céu, quando tem um batismo, é um pecador ali que faz publicamente, demonstra ali, declara o seu amor, né? Um dos pontos que também eu frisei, gente, que a ovelha é atraída pelo pastor. É atraída pelo pastor. Aí uma pergunta para nós: eu estou sendo atraída por quem? Em quê? Né? O que é que tem me atraído para estar nos braços de Cristo? É a palavra ou é o mundo? É um celular que me tira o foco? Então é uma questão para nós. Aquela ovelhinha perdida, eu trouxe uma ovelha que está cheia de grama na boca. Essa daí está atraída pela comida. Está de um jeito que perdeu o tempo. Até Davi, ele pode procurar essa ovelhinha se você quiser, viu, filho? Davi, porque Jesus, ele procura. É a ovelha perdida, Davi. Você pode procurar a ovelhinha também, segurar, viu? O mercenário vai tangendo a ovelha, vai espancando a ovelha. E o bom pastor, pode vir, Davi. Você é o fiel pastor, Davi, representando o fiel pastor. Você procura a ovelha perdida. Você faz o quê? Se você é um fiel pastor, Davi, como é que você vai conduzir? Pode procurar a ovelha, Davi. Procura a ovelha. Traz a ovelhinha no braço, Davi. O bom pastor. Ela está ali cheia de comida farta, né? Cheia de comida, boca, colou comida na boca. Mas ele traz ela no ombro, olha aí, muito bem, traz no ombro. Por quê? Porque ela ama. Então, essa ilustração aí, gente, é ilustrando o próprio Jesus. É o pastor fiel que deu a vida naquela cruz para dizer assim: eu não sou mais o cordeiro que derramou o sangue, agora eu sou o próprio pastor que quer conduzir o seu rebanho. Amém? Amém? Pode sair, Davi. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Então, na parábola da ovelha perdida, o pastor sai em procura de uma ovelha e o máximo que se pode numerar, descobre que falta uma, né? Ele conta ali, ele faz a contagem. Aí ele conta, aí faltou uma, não sei, faltou duas, mas falta um e ele vai. Por exemplo, Davi, naquele tempo, ele só ia voltar para casa se ele tivesse as 100 ali. Se fosse 50, ele tinha que dar conta das 50, né? Se fosse 10, é só 10. E ali ele... Por quê? Porque ele tinha que fazer esse papel, porque ele era o fiel pastor, certo? Aqui diz que para a gente ter esse exemplo de um bom pastor, de um fiel pastor, a gente precisa de esforço pessoal. Um esforço pessoal. Porque um pastor lida com pessoas que são ovelhas, né? Então isso requer de nós o quê? Mais consagração, mais ligação com Deus, mais intimidade com Deus. Porque Jesus estava em constante oração com o Pai. Por isso que nós precisamos. Porque senão termina a gente sendo a mesma coisa da ovelha. Sendo a ovelha perdida, a ovelha teimosa, né? Então, para a gente, que a gente possa ser um pastor de fato. Vamos ler outra citação aqui do Desejado de Todas as Nações, que diz assim, ó: conquanto agora tenho ascendido à presença de Deus, e
e compartilhe o trono do universo. Jesus não perdeu nada de sua compassiva natureza. O mesmo coração terno, pleno de simpatia, encontra-se hoje aberto a todas as misérias da humanidade. A mão ferida estende-se agora para abençoar ainda mais abundantemente os seus que estão no mundo, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-la da minha mão. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós somos rebanho do seu pastoreio, né? Glória a Deus. Então talvez você pense, eu estou longe, eu estou passando por dificuldade, eu não sou compreendido, eu sou todo desanimado na minha fé, no PG. Às vezes no PG a gente é tanta reclamação ao invés de ser agradecimento, né? Porque minha fé desabou, minha fé está embaixo, está em cima. Então, por que nós estamos assim com essa fé oscilando? Porque a gente está faltando aí uma ligação maior com o Pai. Eu digo isso por testemunho, gente, porque quando eu estou fraca é porque minha comunhão está zero, entendeu? Então, nós somos assim, a ovelha teimosa, mas Jesus é o bom pastor que ele diz: eu estou lá, na sua casa, do seu lado, carregando você nos braços. Você está reclamando do quê? Né? Do quê? Então, tome a minha mão. Lá em Isaías 54:10, vamos abrir? Que é o que ele fala também para nós. Isaías 54:10. Amém? Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então Ele não vai se apartar de nós, porque Ele está conduzindo o seu povo em qualquer lugar que esteja, né? Qualquer lugar, se está ali sobre as pedras, sobre tão longe você possa ir. Quando o irmão, assim que o irmão entrou aqui, o irmão José, eu me lembrei dele, aquele irmãozinho da eletricidade, eu me lembrei dele. A gente chama ele o irmão Gomes. Ele frequentou alguns dias na Bela Vista. Foi naquele tempo, né, irmão? Pois é, então eu me lembrei na mesma hora, aí eu estava ali pedindo misericórdia, só Senhor, tem misericórdia do irmão, ele podia estar aqui conosco, né? Mas ainda bem que ele estava servindo, né? E ele tem a oportunidade, porque Deus dá a chance de entrar no aprisco, né? Deus é a porta, Jesus é a porta. Então vamos ver aqui em Apocalipse também, 1:18, ele fala que suportou tudo por amor de nós. Tudo, suportou as nossas dores. Apocalipse. Diz que aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Amém? Então, se ele suportou tudo, morreu naquela cruz, está vivo. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque ele vive e nos dá a esperança de um dia nos reunir naquela grande festa das bodas do Cordeiro. Amém. Então que nós possamos ter essa esperança de crer e confiar que Jesus é o bom pastor, certo? O mercenário quer roubar, matar e destruir, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Está lá em João 14:6, né? Então ele é que nos orienta. Então ele é a chave. Eu dizia muito quando eu prego, eu gosto que ele é a senha para a gente entrar no céu, né?
uma senha principal para a gente entrar naquele sistema. Então, que a gente se apegue a esse Jesus, porque Ele nos toma pela mão e diz: vem filho, eu te conduzo. Você não sabe ainda de nada não, mas se entregue, né? Se entregue, deixa o resto que eu vou levar você para um lugar seguro. Amém? Então vamos cantar, né, Adriana? Vamos cantar desse bom pastor. Então, foi fácil de entender a historinha, não foi? Muito fácil. Então, olha aí. O verso que vocês não podem esquecer, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, que nós possamos também dar a vida por nossas ovelhinhas. Amém. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor veio de forma humana, Pai, para nos mostrar que é o bom pastor, pastor fiel, Senhor, que conduz as suas ovelhas, Pai. Conduz o teu rebanho, mesmo em tempos remotos, Senhor, mesmo em tempos que a mente do ser humano está longe de Ti, Pai. Mas o Senhor procura formas de várias maneiras, Pai, para conduzi-las ao Teu apreço.
E obrigado, Senhor, porque o Senhor usa pessoas, Pai, para ajudar aquelas que não têm nenhum vigor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo conduz o Teu povo, Senhor. Por isso te agradecemos pelos Teus feitos e as Tuas maravilhas. Possamos nos agarrar a esse pastor, Pai, que é o pastor fiel, para que nós possamos ser fiéis, Senhor, e possamos conduzir a outros que estão, Pai, sem saber como voltar. Estão longe de Ti, muitos deles, Pai. Às vezes também tem dentro mesmo do rebanho, mas estão longe nos pensamentos, Senhor. Mas que possamos ser atraídas pelo Teu amor, Senhor, como a igreja de Atos, Senhor, que as pessoas eram atraídas e muitos se convertiam por causa do amor e a singeleza de coração. Fica com essa igreja, Pai. Abençoa, que esse evangelho possa ser pregado, Senhor. Que esses 2 pontos de igreja aqui, primeiro andar e segundo andar, Pai, possam estar cheios, Pai, pessoas sedentas da Tua palavra, Senhor. Que tudo seja unicamente para honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado por tudo, nos dá um dia tranquilo, que à tarde nós possamos continuar essa adoração através da organização da Tua igreja, e à noite também, com a vigília, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, porque queremos aprender mais desse bom pastor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos, né? Vou fazer aqui, reforçar o convite, que hoje na Irmã Dalva vai ter a vigília, viu, gente? No sábado na Irmã Dalva tem uma vigília, certo? Então é uma bênção, foi uma bênção. Na segunda é o livro O Grande Conflito, e hoje é a vigília. O Grande Conflito não, eventos finais, né? Ajeitando aqui. Então hoje vai ser continuação do capítulo de Daniel na vigília. Então aí, quem quiser aprender mais, eu confesso que eu aprendi mais um pouco, viu? E eu vou aprender muito mais. Em nome de Jesus, amém.